Seja bem-vindo à Igreja Batista Água Grande, ou apenas Ibag para os íntimos. Fundada em 1966, localizada na Avenida Brás Pina, 2806, Vista Alegre, onde diversos anjos do Senhor já estiveram, como por exemplo o pastor João Nazareno, Sebastião Ferreira e o nosso atual pastor José Ferreira e sua esposa diaconisa Lídia Batista. Mas seria difícil colocar todo o Ibag em algumas palavras ou em alguns segundos de vídeo. Então, por que não nos faz uma visita? Ou, se preferir, nos siga nas redes sociais. Que o Senhor nosso Deus te abençoe. Boa tarde, meus queridos irmãos. Aqui estamos nós mais uma vez no programa da Família Cristã. Seja bem-vindo, aqueles que já estão aqui conosco. Dê um oi aqui, dê uma boa tarde para sabermos quem é e podemos colocar você aqui, dar um oi para vocês de uma forma pessoal, online, tá? Hoje nós não temos a presença das nossas figurinhas carimbadas aqui, o pastor José Ferreira, tá? Quase que eu acertei, viu? Pastor José Ferreira, irmã Lídia, né? O Tiago está chegando também teve um contratempo, mas nós cá estamos. E nós temos um convidado, como os irmãos estão vendo aqui embaixo, olha só, o programa da Família Cristã. O programa de hoje tem como tema o culto presencial ou culto online. Olha só, irmão, vamos aprender com os nossos irmãos aqui, ó, Tiago e Bruna, para vocês, que é lógico também são figurinhas carimbadas da Igreja Batista Água Grande. Nossos irmãos estão direto de Brasília, eles vão fazer a apresentação dos próprios, do casal, que são bênçãos. A Bruna, então, ela é conhecida pelas suas pregações ali, firme, forte na rocha, e o Tiagão também já experimentou, né, desse púlpito da palavra de Deus, que eles experimentam sempre. Então, nós vamos trazer nossos convidados aqui, tá? Vamos adicioná-los aqui, ó. Olha só, a transmissão. Sejam bem-vindos, tá? É um prazer estar com vocês aqui. E que os irmãos tenham aceitado esse convite, apesar da distância. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, nós estamos aqui na Penha e os irmãos estão lá em Brasília. Nós temos também aqui hoje no nosso programa uma participação especial, tá? A irmã Acideia. A irmã Acideia, ela vai, no nosso intervalo, declamar alguns de seus poemas, tá? Os irmãos vão ter e ouvir essa bênção que é a irmã Acideia. Olha só, eu vou colocar o rostinho da irmã Acideia aqui para vocês verem quem é. Boa tarde, irmã Acideia. Tudo bem com a irmã? A irmã está com o seu som desligado, tá? Tem que abrir o seu som aí para poder ouvir, tá ok? Mas é um prazer ter a irmã aqui conosco, tá? Então, meus irmãos, primeiro eu vou trazer aqui... Igualmente, prazer é todo meu. Ah, que benção, viu? Agora sim, a vozinha firme, a irmã vai trazer para a gente aqui os seus poemas, né? Como nós já combinamos, e mais à frente ela vai entrar ao vivo conosco aqui também. Ela vai ficar por aqui quietinha junto conosco, e depois ela vai declamar no momento do intervalo, tá, minha irmã? Daqui a mais ou menos uns 20, 30 minutos, mas não saia daí, não. A irmã vai participar conosco aqui, tá? Então, eu vou trazer aqui o casal convidado. Tá bom, ok. Para que eles se apresentem, né? Para quem não conhece, lógico, esse programa ele é visto por muitas pessoas, algumas não são da nossa igreja, e eles vão fazer a apresentação do casal, tá ok? É só abrir o microfone, está a palavra com os irmãos, e depois eu volto, oro, e nós vamos lá para a nossa sessão de perguntas. Conforme os irmãos vierem chegando aqui, se chegando, nós vamos colocando aqui a participação de cada um, e traga a sua pergunta, né? Deixa aqui também. Tiago e Bruna estão aqui, ó, aguardando, ansiosos as suas perguntas. Vamos lá. Boa noite, irmãos. Boa noite, amada Igreja Batista Água Grande. Que saudade de vocês. É um prazer estar, obrigado pelo convite. Né? Nós somos muito, primeiro, orgulhosos de ser parte desse corpo, que é a nossa querida IBAG, mas também muito contentes com esse convite do amado irmão, e esperamos, com a graça do Senhor, poder participar dessa maravilhosa oportunidade de falar de Deus e falar da sua palavra. Que Deus nos ajude e que nos use para que essa palavra maravilhosa possa ser difundida por todo esse mundo, por esse Brasil, e que eu vou passar a palavra para minha querida esposa, mas eu fico muito feliz mesmo de voltar, pelo menos virtualmente, a estar dividindo com vocês a palavra do Senhor.
Boa noite, queridos irmãos. É uma honra estar aqui, né? Como o Thiago falou, é um grande prazer, né? A gente está aqui difundindo a palavra do Senhor junto com vocês. Eu quero agradecer ao irmão essa oportunidade, agradecer ao nosso pastor que entrou em contato com a gente, com tanta alegria, nos convidando, né? E é uma honra, queridos, servir ao Senhor, né? Através dessa palestra, dessa comunhão, desse bate-papo. E toda a honra seja dada ao nosso Deus por esse momento, né? E convidamos a todos para participar também, nos ajudar, que nós possamos crescer juntos, né? Espelhar e espalhar a glória de Deus. Amém, assim diz o povo de Deus. Já viram por aí, pelo que o casal já falou, que vem coisa boa, como sempre vieram dos dois, tá? É bênção. Eu fico lisonjeado e agradecido em poder participar com os irmãos mais uma vez, entre aspas, de uma certa forma, é um culto que nós prestamos a Deus, mesmo sendo um programa online, onde nós estamos reunidos falando da palavra do Senhor, do seu povo, cá está Ele, aí está Ele, em toda parte, aí está o Senhor. Mas antes, nós não podemos dar um oi para o povo que chega aqui, olha as surpresas. Prata da casa, que minha esposa e minha filha que estão aqui, lógico, tem que dar o seu oi, agradecendo a presença dos irmãos e parabenizando também. Nós temos aqui o irmão André Paulino, é o primeiro, irmão André Paulino não abandona. Irmão, Deus o abençoe. Gostamos sempre de participar com o irmão dos cultos e aqui com a sua presença. Temos agora o Diegão está na Convenção Batista, né, pela Junta de Missões Mundiais, né, representando a Igreja Batista Água Grande, lá em Espírito Santo. Comeu muito peixe não, né, Diegão? Olha lá, vai engordar não. Nós temos aqui também nosso querido irmão Guaraci, mandando um abraço também para o irmão Thiago e Bruna. Guaraci colocou aqui, olha, Thiago e Bruna, que prazer, que saudade. Irmã, pode mandar um beijão para o Guaraci, que ele está aqui ouvindo. Temos o nosso querido irmão Bené. Irmão Bené está dando uma boa noite aí para todos, a irmã Cideia, para mim, Thiago e Bruno, e todos que estão aqui presentes também, tá? E nós temos essa pessoa que ninguém conhece, né? A Marcele, irmã do Diegão. Olha, Marcele, show de bola ter você aqui. Marcele ia dar uma bola lá para a irmã Cideia, graças a Deus não precisou, se prestou a fazer esse serviço cristão de ajudar a irmã caso houvesse uma necessidade. Agradecemos a Deus pela vida da Marcela, do Diego, Guaraci, Bené, André e todas as famílias que ainda se achegam aqui para participar. Deixem, durante o programa, a sua pergunta, caso tenha alguma dúvida com relação ao tema, que é culto presencial, culto online, tá? Vamos entender o que eles trouxeram, o que o culto online trouxe de benefícios e, de alguma forma, também de não tão boas direções ao povo de Deus. Como nós entendemos isso, como nós nos protegemos disso, como nós visualizamos tudo isso, segundo a palavra de Deus, tá? Não é achismo, não é minha vontade, nem a vontade dos irmãos. Eu tenho certeza que aqui nós somos guiados pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém. E assim será sempre. Meus irmãos, Bené deixou mais uma mensagem aqui, olha, para o casal. Thiago e Bruna, prazer muito grande em revê-los, viu? Os irmãos são queridos, a nossa igreja, que bênção. Então, vamos matando a saudade aí, povo. Vamos matando a saudade aí, que a coisa agora vai ficar quente, hein? E deixem as suas respostas. Thiago e Bruna, vamos lá. Nós temos aqui algumas perguntas, né, que já ficaram prontas para os irmãos. Nós vamos passar aqui para os irmãos responderem de acordo com o entendimento que tem sobre culto online e culto presencial, tá? A primeira diz o seguinte: quais as vantagens e desvantagens do culto online? O culto online, ele tem alguma vantagem, os irmãos vão mostrar para a gente. Eles têm alguma desvantagem? Como os irmãos, segundo a palavra de Deus, enxergam essa vantagem e desvantagem do culto online? Ela aproxima, ela distancia? Qual é o tipo de visão que nós temos e que os irmãos estão enxergando, né? Os irmãos estão em Brasília, não estão? E eu sempre vejo um amém, boa noite, irmãos, bom dia, irmão, nos cultos, né? Olha que bênção, né? Olha a distância, né? Mas
os irmãos mesmo em Brasília participam de um culto online. Mas, da mesma forma, alguns irmãos, não estou dizendo nenhum irmão da nossa igreja, um cristianismo, irmão, de uma forma geral, ao lado do templo, não participam do culto. Alguns nem online, nem presencial. Então, diante disso tudo, a palavra está com os irmãos. O que, é que os irmãos entendem, acham? Benefícios, né, as vantagens e as desvantagens desse culto online, que se chegou a nós dessa forma assim, bem abrupta, né? E nós nos adaptamos como igreja e como comunidade cristã, de uma certa forma. Bom, irmão, primeiramente, a gente discutiu muito sobre o tema, até porque nós, graças a Deus, temos a oportunidade de ter essa comunhão com a IBAG por causa do culto online, né? Por causa dessa possibilidade que a internet nos oferece. E uma das coisas que a gente já observou, é uma percepção nossa, particular nossa, que o culto online ele veio para ficar, né? Ele realmente, assim como todas as outras coisas, todas as outras atividades do dia a dia... Vocês estão vendo a gente? Estão vendo a gente? Estão vendo a gente, meu irmão? Estamos sim, estamos ouvindo sim, tá? Porque a gente está vendo uma tela preta aqui, a gente não sabe se vocês estão vendo a gente. Vocês estão vendo a tela preta? Então vamos direitar essa tela aí, que não pode ser preta. Melhorou. Não, pode ser tela preta não. Vamos botar todo mundo bonitinho aqui. Aí, assim fica melhor. Agora a gente está vendo. Então, as atividades hoje do dia, né, as faculdades, os serviços, o próprio governo tem trabalhado nessa inclusão digital, não tem como fugir dela. Então, o culto presencial, na nossa percepção, ele veio para ficar. Culto online, perdão, veio para ficar, mas não para substituir, como nada substitui o presencial, e sim para complementar. Esse é o primeiro ponto que a gente, né, o culto presencial, o culto online, ele veio e nós, como qualquer outra parte da sociedade, temos que nos adaptar, temos que buscar fazer parte, né, dessa evolução. Isso envolve investimento, envolve preparação de recursos humanos, não é uma coisa simples, e ainda mais para igrejas que são menores, né, que têm um porte menores. Mas é um desafio que a gente está vencendo, ainda mais a IBAG, eu tenho que falar, não dá para falar todos os irmãos, mas o irmão Otto, o Marcelo e todos os outros, têm feito um trabalho, o Diego, um trabalho fantástico, assim, é admirável ver o quanto que a nossa querida IBAG, que tem, né, uma proximidade mais ali do pessoal em volta, né, presencial, conseguiu ultrapassar esse desafio e tem melhorado de uma forma assim que tem se equiparado a outras igrejas e instituições na parte online. Tá, assim, fantástico. Não chega a ser hollywoodiano, mas impressiona pela qualidade. E é lógico que grande parte também tem a ver com a nossa querida Marcele. Um beijão para ela. A gente vê mesmo a mão do Senhor, né? Como Deus ele opera, né, ali no simples, porque a nossa igreja, né, pequenininha ali e está difundindo a palavra, crescendo, então a gente vê como o nosso Deus ele age, e né? Tem preparados irmãos, né? Preparados irmãos. O pastor. Ver o nosso pastor falando diante da câmera, isso assim, né? Com desenvoltura, com uma naturalidade. Então a gente vê a unção do Senhor sobre a IBAG, né? Preparados. Como a palavra de Deus fala, né? Que com a unção do santo nós temos conhecimento. E essa unção a gente tem visto, mesmo que de longe, sobre a IBAG, a gente tem ficado assim, né, admirado e grata a Deus, né, e é um testemunho do poder de Deus, que quando Deus está, ele realmente transforma aquilo que ninguém dá, ele transforma a lama em um grande milagre, né? Verdade, então, é isso que a gente tem visto, né? Agora, sobre a pergunta... vantagens e desvantagens. Você não já ficar aqui... Vamos lá. Vantagens e desvantagens do culto online. Então, a gente elencou alguns pontos, mas, inicialmente, a gente não tem como não falar da questão da acessibilidade. É uma grande vantagem que trouxe. A tecnologia traz isso, não só o celular, o computador, isso nos aproxima geograficamente das pessoas e, por causa da pandemia, obviamente, tem dado oportunidade para quem tem restrições físicas, restrições de saúde, poder continuar, né, digamos assim, congregando, ouvindo a palavra online e na hora exatamente ao vivo. Então, a acessibilidade é uma vantagem que é indiscutível, não tem como não valorizar ela.
Além disso, a questão da facilita a comunicação entre os membros. Então, assim como o WhatsApp, assim como qualquer outra ferramenta da internet, a gente consegue ter mais velocidade para ter comunicação, e essa comunicação nos ajuda também a fazer parte da obra do Senhor. Então, por exemplo... A oração, né? O grupo de oração, né? Grupo de oração. O pessoal divulga ali. O irmão entrou agora no centro cirúrgico. Na mesma hora, você vê ali, você já pode. Imagine se alguém mandasse uma carta, ou a gente estando aqui não ter essa acessibilidade da internet. E o culto online também causa isso, né? Porque a gente tem o próprio chat, como o senhor bem citou, e ali nesse momento a pessoa pode colocar algo ou receber algo imediatamente. Então, essa facilidade que alcança, né? Então, e isso favorece o apoio mútuo, assim como a gente tem no culto, pós-culto, antes do culto, poder conversar com o irmãozinho, a gente também pode fazer isso com a internet, independente da distância. Então, a gente aqui em Brasília, por exemplo, a gente pode botar no chat lá do culto online, irmãos, orem por mim, estou precisando de tal. E isso já vai difundir para todo mundo, da igreja e fora da igreja. Então, isso é realmente você não sabe onde vai alcançar, né? Não tem limite, né? Isso aqui vai alcançar quantas pessoas? Se realmente transporta, né? Exatamente. Ultrapassa barreiras, fronteiras. E um outro ponto importante na parte da vantagem é o incentivo à modernidade e à inclusão dos membros. E eu estou colocando esse ponto, né? Porque a gente, se não... A pandemia é uma tragédia, ceifou milhares de vidas, milhões de vidas, é uma coisa que é inegável, porém nos forçou a buscar novas ferramentas para poder difundir a palavra do Senhor, porque a igreja ficou fechada há muito tempo, hoje graças a Deus está aberta, glória ao Senhor por isso, mas ficou fechada há muito tempo, e a palavra não pode parar, pelo contrário, nesse momento de desespero, de falta às vezes de falta até de fé, né? É nesse momento que a gente tem que aumentar ainda a obra do Senhor, ir lá a palavra e buscar. E graças a essa necessidade, nós tivemos que nos modernizar, tivemos que comprar equipamento, tivemos que buscar novos planos, pacotes de dados, conhecimento de como utilizar a própria a gestão do pessoal, e isso com certeza vai ser um legado para pós-pandemia. Em nome de Jesus está chegando, para pós-pandemia, isso vai ser obviamente algo que a gente vai utilizar em outros trabalhos da igreja. Então, esse incentivo à modernização, à inclusão da igreja é muito bom. E o mais importante, que é a vantagem mais importante que a gente viu, que é com a minha esposa que eu vou falar, que é a questão de quebrar as fronteiras, a difusão da palavra. É tão impressionante que qualquer um que clicar nesse botão, nesse link agora, pode abençoar e ser abençoado, independente do local, independente do que está fazendo. Então, é algo que a tecnologia nos oferece, mas ela vai muito além do que nós imaginávamos. É lógico que Deus é soberano, é todo-poderoso, ele pode fazer qualquer pessoa, né, receber a mensagem, mas no que tange a gente, que somos pequenos e falhos, isso ajuda muito a difundir. Então, esses são os pontos principais, né? Eu acho que bastante tem muito mais coisa, mas tem muita vantagem, né, do culto online. Porém, agora vem a parte mais polêmica, né, que é a questão das desvantagens. Também tem. Que tem bastante. Vamos lá. Não pode eu vou deixar minha esposa lá de vantagem, porque... Então, meus irmãos, vamos falar de desvantagem. A desvantagem a gente tem sentido na pele, né? Por estarmos distantes, né? O culto presencial, ele traz aquela comunhão efetiva de estarmos ali juntos, adorando o nosso Deus juntos, né? Então, isso realmente é uma desvantagem, né? De nós não estarmos no calor humano, olho a olho, falar, o abraçar, né? Então, isso a gente não pode ter no online, né? No online, o máximo ali que a gente tem é tirar uma foto e depois enviar, tá? Olha, tá, glória a Deus, ou botar lá no chat, né? Ou comentar alguma coisa. Eu até li algo interessante sobre isso, que é a questão do corpo de Cristo, né? Como é que o corpo de Cristo vai funcionar se uma mão tá lá na Brasília, um pé tá em Buenos Aires? Só que o corpo tem que estar unido para poder funcionar perfeitamente. Só que Deus vai enviando estratégia como essa ferramenta de agora, de nós estarmos unidos, né, mesmo distantes.
Então, essa é uma vantagem. Então, desvantagem que a gente vê de nós não estarmos em comunhão com nossos irmãos ali, presencial, né, abraçando, cuidando, né, ali adorando ao Senhor, tendo essa oportunidade, né, de cultuarmos a Deus juntos, né? Então, essa é uma desvantagem. Uma desvantagem, assim, do culto online, que eu acho, né, e é muito perigosa, irmãos, porque muitas das vezes a gente acha que não é, mas é uma das coisas que eu falei com o Thiago, que é muito perigoso, são as distrações. Até o pastor Aracina comentou quando ele foi uma vez. As distrações, elas, infelizmente, né, elas atrapalham o culto em casa, de você cultuar dessa forma virtual, porque muitas das vezes você se preocupa com as coisas da casa, ou tem o celular, ou você levanta para atender a campainha, então essas distrações nos impede de, infelizmente, se nós não tivermos assim uma postura, uma disciplina de estarmos em casa, ali ligar a televisão e naquele momento só ali cultuar o nosso Deus, focar, adorando o nosso Deus, as distrações podem impedir esse culto efetivo, entendeu? Ao nosso Senhor, que na igreja é muito mais fácil nós termos, né? Que a gente está voltado ali para o altar do Senhor e a gente está ali cultuando a Deus. Então, uma das desvantagens do culto online são distrações. As distrações que ocasionalmente acontece, né, dentro de uma casa. Às vezes você não espera, às vezes você não tem controle. Não tem controle. A campainha toca, você fala, e agora? O que eu vou fazer? Atendo, não atendo? No templo, é só aquela atividade, não importa o que está acontecendo ao redor. Então, limita muito, dificulta muito essas distrações. Outra desvantagem do culto online, né, pra gente. A gente acaba também limitando o acesso aos trabalhos da igreja, né, o presencial ali, isso facilita, né, a comunicação dos irmãos e o culto à distância, você não participa tanto, né, das obras do Senhor, dos trabalhos, dos ministérios, né? Com dificuldade até de coordenar. Um coral, por exemplo, online é muito mais difícil. Começa a coordenar, vai ensaiar um coral, né, online, é muito mais difícil do que presencialmente, né? Até mesmo para o nosso pastor, um dos pontos que nós também colocamos é de pastorear, cuidar das ovelhas. É difícil. É difícil você cuidar distante. É possível, mas o cuidar de perto é muito mais efetivo, né? Vai ser muito ali, o pastor vai estar olhando para a sua ovelha ali, né? Orientando dentro da palavra do Senhor. Então, isso também traz essa dificuldade, né, de não ser ali o presencial e o culto online. A gente, com certeza, o nosso pastor deve estar passando por essa dificuldade de pastorear, de cuidar das suas ovelhas de perto, né? Então, isso também é uma desvantagem que nós colocamos. E uma outra desvantagem, irmãos, é a questão... a técnica, a tecnologia, que a gente acaba ficando na mão por conta das instabilidades, né, da máquina, porque... a internet, a gente fica refém. Internet está boa, internet não está boa, teve uma instabilidade. Caiu a luz, e agora? Eu lembro que teve até um culto à luz de velas lá na igreja, que acabou a luz. Num casamento. Foi num casamento, inclusive. Acabou a luz, foi culto à luz de velas. Mas ficou lindo. Divulgado. Então, assim, a gente acaba ficando assim, refém da tecnologia, refém da máquina. Liga, não liga, dá algum problema, e agora? E a Marcele tem que entrar em jogo, colocar... Né? Corre, Marcele. Não, caiu a internet. Vai pro Facebook, fica no YouTube. E quantas pessoas, a gente está falando com um público que tem condições de ter internet, não é verdade? Não são todos. O Brasil é um país que tem muita dificuldade social. Então, tem gente que não tem internet, que tem necessidade da palavra sede, mas não tem como absorver nada pelo celular ou pelo computador. Não tem essas condições. Ou não tem até, às vezes, conhecimento, né? Por exemplo, a pessoa tem uma idade, então não sabe mexer, então depende de uma outra pessoa para ajudar. Os mais idosos, que não tiveram condição de acompanhar a tecnologia, que está muito... Meu pai, por exemplo, teve que se reinventar, né? Ele se inscrever no YouTube, coisa que ele nem... você vai ter que ter agora... É um desafio. Foi um desafio e tem sido um desafio, né? Então, a gente poderia aqui enumerar, né, amor? As vantagens são inúmeras. São inúmeras por quê? Por causa do que eu acabei de falar. Não tem como substituir. É impossível substituir. A igreja ela foi criada para isso, para unir os irmãos. Então, para ter a comunhão. Por exemplo, a ceia. A ceia virtual, ela ocorre
porque nós temos que estar comprometidos, temos que estar em espírito, temos que reverenciar ali o momento que Deus, o mandamento que Deus nos deixou, a gente tem que reverenciar aquele momento. Mas é lógico que uma ceia com um irmão, trocando cálice, é uma coisa que, assim, não há palavras para descrever, não tem como substituir, não há como substituir um abraço, não há como substituir aquele abraço forte do irmão que precisa de um abraço, entendeu? Então, por mais que eu esteja aqui falando com os irmãos daqui, nosso querido Ibag, minha vontade é entrar no computador e abraçar cada um deles, porque não substitui. Verdade. Então, essas são as que a gente conseguiu em pouco tempo. Para não ficarmos aqui muito tempo falando. Até amanhã, mas são as desvantagens. Olha, e que bênçãos foram, tá? Exatamente, eu tenho certeza que todos concordam com a forma que os irmãos expuseram, né? Essa pergunta de uma forma coerente, correta e bíblica, né? A brasa fora do braseiro, a tendência dela é o quê? É se esfriar, né? E com relação ao culto, quando você não está na igreja, as distrações, nós vamos falar disso mais à frente, tem uma pergunta específica sobre isso, né? A reverência. Será que perde a reverência um culto em casa? Será que o meu cachorro mordendo o meu dedo me atrapalha no culto? Será que eu perco o foco quando a minha direção é estar lhe orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele faz por nós, e de repente toca uma buzina, ou chia uma panela de pressão, sabe? Tudo isso é distração, né? Mas nós temos como chegar lá e vamos chegar nesse momento. Mas, porém, contudo, entretanto, nós temos aqui algumas mensagens. Eu vou retornar algumas para não ser leviano com ninguém, tá? Não deixar ninguém de fora. Então, me lembro que eu parei aqui, a Marcele colocou, bom ter os irmãos, eu fiz o comentário da Marcele com a irmã essa ideia. Eu vou pular um pouquinho, porque a Marcele, quando o irmão falou com relação aos desafios, e é mesmo, pastor Ferreira está lá, ó, firme e forte, parece que fez um curso, está ali, ó, simples, mas aprendeu pela graça de Deus e pelas dicas que a irmã Marcele, as meninas e os meninos, o Diego, o Otto, todos eles deram e estão formando. E como os irmãos falaram, realmente está sendo um show abençoado, um show não no intuito de luzes, mas no intuito de fazer a vontade de Deus e de entrar dentro dessa parte, que é a parte da transmissão do culto online. Nós percebemos muitas igrejas lindas, maravilhosas, com recursos imensos, telões que são paredes inteiras, mas que a nossa está aí firme e forte, mostrando que quem faz tudo é o Senhor. Nós só colocamos como ferramenta. E a Marcela escreveu aí para vocês, olha, no momento que vocês falaram, tá? Não quis interromper. Foi um desafio mesmo, Deus tem sido muito bom. Eu vou só trocar aqui o momento desse verbo, do foi, né? Eu tenho certeza que a Marcela vai concordar comigo. Concorda aí, Marcela? Está sendo, né, Marcela? Que cada transmissão, cada dia, é uma luta, é um aprendizado. Ela sabe disso, eu sei, nós sabemos. Os irmãos também, e a igreja está ali junto, tá? Firme e forte, aguardando quando precisa, quando a internet dá problema. Por quê? Porque nós prestamos um culto para Deus. É isso que nos deixa mais fortes. E aí nós agradecemos essa turma boa aí, esses jovens que têm dado essa força para continuar. E como o irmão disse, a igreja fechou, né? Ficou um tempo com as portas fechadas. A Igreja Batista Água Grande não ficou um dia com as suas portas fechadas. Olha que bênção. Glórias a Deus. É isso que nos dá força, ânimo para prosseguir, né? Todos segurando a corda, né? Um se solta, o outro segura. Irmã, se der, segura mais um pouco, tá chegando a hora, hein? Não fica longe, não. Tá? E nós temos mais outros irmãos aqui que deixaram aqui também, tá? Olha só. Nós temos o irmão Bené, já falamos, né? Temos aqui, que a Marcele colocou do desafio, a sua querida irmã Nileia Ferreira Leite. Um abraço, irmão Thiago e Bruna, tá vendo? E, lógico, ela deu uma boa noite a todos também, tá bom? A irmã Vanesca Fulli está aqui conosco também, dando boa noite. Deus abençoe os irmãos, tá? A irmã Ruth Bonfim, olha que bênção aqui, olha. A irmã Ruth Bonfim dando boa noite, tá? O irmão Ronaldo, né? Esposo da irmã Vanesca, também está dando aqui uma boa noite a todos nós. É um prazer ter o irmão mais uma vez conosco aqui. E vamos lá, que aqui, ó, a Ruth Bonfim novamente. É prazer em revê-los, Bruno e Thiago. Saudade, viu? Que bom, os irmãos matando a saudade, tá?
E a irmã Nileia colocou tudo para a glória de Deus, e assim será sempre feito, graças a Deus por isso. Tá? Nós temos o Guaraci mais uma vez, quando o irmão estava falando sobre o culto presencial, né? Agora se citou aqui Romanos 12 primeiro, né? Que diz nosso culto racional. Nós temos que estar ali firme e forte. Os irmãos aí, ó, vamos abrir as Bíblias lá, em Romanos 12, 1, tá? Aí, com relação às distrações, olha o que a irmã Nileia colocou, ó. Cachorro do vizinho, calopsita. Tá feia a coisa aí, mano. Dá alimento para esses bichos aí ficarem quietos na hora do culto. Aqui, irmão, agora se deixando aqui a passagem bíblica, né? Em Romanos 12, capítulo 1. A irmã Ruth, mais uma vez. E tem a irmã Maria Nete Pereira. Deus abençoe, meus queridos, tá? Participando aqui conosco também mais uma vez desse programa. Nós temos agora aqui, olha, irmã Geniciara, né? Irmã Geniciara conosco. Deus continue abençoando. E ela coloca aqui, vou ler para os irmãos, olha, por mais que vocês estejam longe, estou sentindo bem pertinho de mim. Agora que me dá uma vontade imensa de abraçar vocês dois. Isso dá, ó, amo vocês. Deus abençoe por esse lindo trabalho. E Deus abençoe a irmã por participar, por expor o seu carinho, amor com os irmãos e com todos nós, tá? Que as bênçãos de Deus sempre recaem sobre a irmã. E a Marcela respondendo, ó, esse coraçãozinho de estudo, não diz? Aí, tá vendo? Esse coraçãozinho de estudo. Irmãos, nós vamos agora a mais uma partezinha aqui do nosso programa que diz o seguinte, olha só. O que nós falamos? Olha o que está escrito ali embaixo. Ó. É possível que se perca o desejo de participar do culto presencial? Olha, rapaz, essa pergunta aí, né? Será que se perde o desejo de participar do culto presencial só pela distância, porque estamos no online, está tudo igual, está tudo bom, aqui eu não saio de casa, estou no meu pijama de manhã. Será que nós vamos ver esse tipo de facilidade? Mas olha só, depois dos nossos comerciais, vai ficar o gostinho. Nós temos agora um tempinho aí de alguns minutinhos. A irmã Acideia, não fujam, continuem aqui. A irmã Acideia vai nos abençoar, vai declamar aqui 1, 2 ou até 3 poemas dela. Ela vai verificar o tempo, né? Nós temos aí 5 a 10 minutinhos. E vai ser um prazer ouvir a irmã, que é bênção, tá? A irmã é show, bênção. E nesse momento, você que quiser dar uma corridinha lá, ó, deixa o som alto, corre, pega água, o cafezinho, vai ao banheiro e volta. Porque, vem cá, é possível que se perca o desejo de participar do culto presencial? A distância da igreja, o isolamento, impede as famílias cristãs de cultuarem a Deus? No culto online, pode-se perder a reverência? Olha o que vem por aí, ó. E olha o casal que vai responder. Você já viu que vem coisa boa aí, né, irmãos? Como sempre. Então, vamos lá. Minha querida irmã Cideia, está me ouvindo? A irmã está ouvindo, irmã Cideia? A senhora tem que abrir o microfone. Seu microfone está desligado, tá? Ativa o seu somzinho. Isso, agora sim. Pode falar que nós vamos ouvir a senhora. Estou escutando. Que bênção, que voz bonita, forte. Irmã Cideia, a irmã agora vai fazer a sua participação especial. Que Deus seja louvado nos seus poemas, na sua poesia. E nós estamos aqui para ouvir. A irmã vai ficar na tela. Eu estou aqui, tá, ouvindo, vendo e dirigindo. Eu vou só atirar para que os irmãos que queiram ir beber uma aguinha ou alguma outra coisa fiquem à vontade, tá? Mas todos estamos vendo e ouvindo a irmã. A palavra agora está com a irmã e depois eu volto com todos. Quando a irmã encerrar, eu vou pedir que a irmã ore, tá? Quando a irmã encerrar no seu último poema, que a irmã ore e agradeça a Deus pela vida de todos os participantes, por tudo que nós estamos fazendo aqui. E no final eu orarei por todos nós e pela vida da irmã também, tá bom? A irmã está com a palavra. Tá. O nome da poesia é Agradecimento. Obrigada, Senhor, pela poesia de abertura, a poesia divinamente pura, cujo Deus é autor. Obrigada, Senhor, por ter sido o meu primeiro convidado a chegar. Obrigada, Senhor, porque antes que eu autografasse, o Senhor autografou. Tu és o dono do dom, tu és o meu autor.
todos te viram passar. Até aqueles mais desatentos, eu tenho certeza, te viram chegar. Vieste no vento forte, poderoso, arrebatando as folhas das árvores e da minha mesa, para não deixar dúvida, mas ter certeza que tu estás presente a todos os atos da minha vida para sempre marcados. Obrigada, Senhor, pelo dom. E conceda-me perdão. Se eu ainda não consegui, na metamorfose da vida, me transformar na poesia perfeita que tu queres que eu seja. Ô, irmão, eu tenho impressão que eu esqueci alguma estrofe. Não, meu irmão. Tá linda, tá linda. Inspiradora e linda a sua poesia. Eu vou repetir porque eu pulei uma estrofe, tenho certeza. Então pode repetir. Pode repetir que nós vamos gostar de ouvir mais uma vez e quantas vezes a irmã quiser declamar esse poema. Fique à vontade, tá? É melhor eu conferir aqui, porque eu esqueço. A idade não ajuda. Sem problema algum. Obrigada, Senhor, pela poesia de abertura. A poesia divinamente pura, cujo Deus é o autor. Obrigada, Senhor, por ter sido meu primeiro convidado a chegar. Obrigada, Senhor, porque antes que eu autografasse, o Senhor autografou. Tu és o dono do dom, tu és o meu autor. Todos te viram chegar. Até aqueles mais desatentos, tenho certeza, te viram chegar. Vieste no vento forte, impetuoso, medonho, poderoso, arrebatando as folhas das árvores e da minha mesa, para não deixar dúvida, mas ter certeza que tu estás presente a todos os atos da minha vida para sempre marcados. Obrigada, Senhor, pelo dom, e conceda-me perdão, se eu ainda não consegui, na metamorfose da vida, me transformar na poesia perfeita que tu queres que eu seja. Essa foi uma. Agora eu vou ler uma outra. Só. Amém. Estamos todos ouvindo e amando a sua poesia, inspiradora e abençoadora, tá? Inconcluso. Eu cheguei à conclusão de que não existe conclusão. Há um ponto que não tem ponto. E é uma pergunta que não tem resposta. Cheguei? Cheguei. Não sei. Só Deus sabe, mas não me diz. Para que eu não me acabe e apague como risco de giz. A outra seria o poder do silêncio. As palavras podem ser ditas, às vezes não ouvidas. Podem ser escritas, às vezes não lidas. Podem ser ouvidas e lidas, nem sempre entendidas, mas podem ser contidas, substituídas. Elas possuem a força, o silêncio possui o poder. Pois quando uma se cala, a outra gritando fala o que a dor não nos deixa dizer. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Lindas. Deus continue abençoando, tá? A irmã. Que Deus continue dando sabedoria, inteligência e nos edificando. Eu não sei reclamar, irmão. Peço desculpa. Não sabe? Olha, mas estava limpo. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da irmã, tá? Que a irmã continue sendo assim. Olha, essa coisa de idade, Moisés saiu com 40, voltou com 80, passeou com 120 e foi para os braços do Senhor. Tem muito tempo ainda, a senhora está nova ainda, dá para fazer muito poema, dá para levar muito poema para o seu povo aqui, para o povo de Deus e para aquelas pessoas que amam a senhora e amam ouvir. Olha só, dá uma olhadinha aí embaixo na telinha aqui que está escrito aqui, ó. Nilé Ferreira, ó, linda, viu? Ainda bateu palma para a senhora agradecendo, linda. Olha mais aqui, olha. Aê, parabéns, irmã querida. Ó, Geniciara, olha só, que lindo, viu? Ronaldo, olha o povo aqui, ó.
Tudo de boca aberta e coração edificado pelos poemas da irmã. Tá? Deus continue abençoando, Eu dando agradeço a Deus direção, pelo dom. força. Tá bom? Só Foi tenho a muito agradecer a Deus bom. pelo dom. Obrigada. Olha aqui, ó, tem mais uma aqui, olha, irmã Ruth Bonfim, ó, parabéns, irmã Cidéia, que Deus te abençoe, que Deus continue dando direção, força à irmã e sabedoria, tá bom? Obrigada a todos. É e será sempre um prazer ter a irmã aqui conosco, tá? E olha só, hein, Tiago, Bruno, povo, olha só, não vou dar a idade da irmã não, senão vocês vão querer dar um presentinho para ela, um bolinho, nada disso, tá? E nem dizer aniversário. Mas eu tenho certeza que ela tem mais de 50, como eu. Usa o telefone. Não conta, irmã, não conta. Usa o telefone celular. Olha só, usa o telefone celular com uma facilidade. Gente, para vocês aí, ó, que passaram de 50, estão apanhando, aprende com a irmã Cidéia. Vai lá fazer um cursinho com a irmã Cidéia, tá? Tá bom? É sério. É bênção, irmã. Foi uma bênção, será sempre ter irmã aqui conosco. Se não fosse o irmão Marcos Marinho, eu não teria feito nada. Não foi Deus, ó. É Deus que dá direção pra gente. Olha, tem mais aqui, ó. A irmã Vanesca, ó, dando parabéns à irmã, tá? E a irmã Marcele também, olha o que ela escreveu. Parabéns, irmã linda, tá bom? Deus continue abençoando a irmã. Tá bom? Eu que agradeço a participação da irmã, tá? A irmã fica por aqui, se quiser sair, fique à vontade. Isso, é para a irmã orar no final, agora e depois no final. Mas eu vou orar. Isso mesmo, a irmã vai orar, está correta. Vou colocar aqui, a irmã vai orar agora, tá bom? Tá bom. Pai de amor, de imensa misericórdia e bondade, nesse momento que estamos, Senhor, queremos agradecer por essa oportunidade, agradecer pelo ar que eu respiro, pelo alimento, pela roupa, por tudo, Senhor, por todas as bênçãos que derramas sobre a nossa vida, sem que sejamos merecedores de absolutamente nada. Agradecer, Senhor, por termos a oportunidade de participar do culto, mesmo não estando na igreja, Senhor. É uma oportunidade que nós temos de poder te cultuar num momento tão difícil que estamos atravessando, Senhor. Agradeço pelos irmãos que estão à frente dos trabalhos na igreja, que nunca nos deixou ficar sem culto, Pai. Muito obrigada por tudo. Abençoe o irmão Marco Marinho à frente desse trabalho, abençoe esse casal que está conosco, online, a Bruna e o Tiago, Pai, e abençoe todos os irmãos que estão online, abençoando, guardando, protegendo, livrando-nos de todo mal e dando-nos, Senhor, condições de prosseguir, porque é difícil, mas quando o Senhor está conosco, tudo se torna mais fácil. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, isso é tudo que eu te peço, não é porque mereço, mas é em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que bênção, irmã. Parabéns, irmã Cidéia, nosso irmão André Paulinho, tá? Aqui são as Lilis, tá? O Marco tá aqui, a Lília e a Liliana. Olha. Amém. Deus continue a abençoar a irmã, tá bom? A irmã fica aqui, ó, do ladinho aqui conosco, tá bom? Para a senhora participar aqui de camarote. Amém. A senhora está aqui de camarote, tá bom? Irmãos, vamos lá então dar continuidade, tá? Aqui a nossa pergunta, tá bom? Nós temos agora mais uma pergunta, como nós já tínhamos dado aí uma palhinha, né? Com o famoso spoiler, vamos lá. É possível, irmãos, que se perca o desejo? Vou colocar aqui, ó. É isso. É possível que se perca o desejo de participar do culto presencial? O que os irmãos acham? Vou deixar com os irmãos aí. Vou tirar aqui a irmã Cidéia. A palavra está com os irmãos. O que os irmãos acham? A gente pode perder esse desejo do culto presencial, de estarmos ali sentados junto com os irmãos, naquela comunhão, naquele abraço, não físico no momento, mas espiritualmente falando, bem apertado, cantando, louvando, expandindo os pulmões, sentindo aquele calor humano e a presença de Deus ali também, que Ele está em todo local, nós sabemos disso, mas ali nós prestamos um culto a Deus, mas de uma forma coletiva. É a nossa demonstração coletiva de fé e de agradecimento a Deus, né?
Eu posso estar ali no meu secreto, no meu quarto, aqui ajoelhado mais daqui a pouco, mas aquele ali é a minha demonstração de fé coletiva a Deus, aquele culto que eu presto ele junto com os irmãos. É possível, irmãos, que se perca esse desejo de participar do culto presencial? Falava aí com os irmãos. Bom, irmão, vou responder com outra pergunta. Nós estamos em comunhão com o Senhor Deus para que Ele nos proteja das armadilhas do inimigo? Por que eu estou falando isso? Porque o fato de ser culto online não é uma desculpa para que nós perdamos, né, a vontade de congregar, a vontade de ir à igreja. Temos limitações, às vezes é contra, né, nosso querer. Às vezes o Estado tem que fechar, por exemplo, cortar todos os ônibus e fechar o direito de ir e vir. Às vezes até a questão sanitária, às vezes a doença, às vezes a restrição nossa, né, que muitos têm comorbidades, não podem ir à rua até hoje devido à pandemia. Isso não cabe mais a nós, né? Infelizmente a gente tem que estamos sujeitos a essas questões, às regras do mundo, mas perder o desejo de participar de um culto do Senhor, isso vai muito além. É como, independente do conforto do nosso lar, de estarmos com uma roupa mais confortável, sentado no sofá, isso não justificaria a gente perder o desejo ou ter mais desejo pelo conforto. Não. É a mesma coisa como, por exemplo, aquele convite de jogar futebol no domingo, na hora do culto, ou então ter aquele entretenimento, né? Um churrasco, ir a uma praia, o dizer não para os eventos do mundo e dizer sim para os eventos da igreja são motivados, primeiro, pelo Espírito Santo, que nos comove, que nos constrange, que fala só, irmão, meu filho, você não vai me cultuar? É isso mesmo? Primeiro pelo Espírito Santo. Que incomoda a gente. Que depois que nós temos o contato com o Espírito Santo, com a comunhão dos irmãos, é uma saudade que dá, é uma coisa assim que é como se faltasse parte do nosso corpo. Poxa, a gente não foi nesse domingo porque às vezes tem, né, algo que realmente nos prende, né? Teve, por exemplo, eu tive que fazer uma prova na hora do culto, a gente não foi, vamos tentar ir à noite, porque nos faz falta. É como se fosse realmente falta uma parte do nosso corpo. Então, essa é a segunda parte. E a terceira é nós estarmos sempre orando, sempre pedindo a Deus que impeça que o inimigo, com as suas armadilhas, nos faça fraquejar, que nos tire de nós esse ânimo, essa vontade, essa coisa de querer... De viver o Salmo 122, né? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Em Hebreus 10, 25, por exemplo, ele é bem claro. Não deixamos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vêm de ver que se aproxima o dia. Então, quando a gente fraquejar, quando a gente tiver assim, poxa, não vou hoje, está chovendo, ou não vou hoje porque eu quero ficar no culto online, que é mais confortável, é aí que a gente vê que o inimigo está atuando em nossas vidas e nós temos que orar mais ainda, pedir mais a Deus, e aí que vem o irmãozinho, aquele sempre irmãozinho, aquele fiel, né? Aquele que quer o nosso bem e fala, não, vem comigo, vou lá te buscar, vamos ao culto. Ah, mas aqui é mais confortável, no lugar da passagem, mas você vai perder o que há de melhor, que é o louvor completo, aquela adoração completa ali com os irmãos. Você vai deixar de estar ali dando um abraço no nosso pastor Ferreira? Não pode abraçar ainda. Não pode. Mas que saudade de dar um abraço no pastor Ferreira. Então, são firme nas promessas. Firme nas promessas? Senhor. Então, são coisas que podem ocorrer? Pode perder? Pode. Quando a gente não está firme o suficiente. Vigiai e orai. Quando falta aquela nossa oração mais contundente, quando falta realmente que a presença, falta a leitura da palavra, que a gente deixa fraquejar e o inimigo vem e ataca quem? Ataca a nossa mente, vai prejudicar nosso coração. E a gente não conseguir cultuar perfeitamente, adequadamente, como temos que ser. E é tão racionalmente, mas que seja no nosso coração. E isso afeta. O inimigo ele vai no coração, que tira o nosso ímpeto, que tira a nossa vontade. Então, é possível. Por isso que a gente tem que buscar sempre mais aproximação de Deus, do Espírito Santo, da palavra, e que o irmão, que quando vê que o outro irmão está fraquejando, que está realmente assim, ore por ele, ligue,
faça fazer valer, encoraje, faça fazer valer o que está na palavra, que é um irmão apoia o outro, encoraja o outro e no final disse esforça-te. Uma outra ajudou, seu companheiro disse, esforça-te. Que nós possamos, né, encorajar os nossos Tenha bom ânimo. Né, de não perder a essência, de não perder o primeiro amor, né, de estarmos nessa zona de conforto e deixar de prestar esse culto racional que o nosso Deus, né, ele espera de nós como servos dele, né? Então, a gente tem que estar vigilante, irmãos, vigiando, né? Porque, como o Thiago falou, o inimigo, ele pode pegar essas brechas, hoje eu não vou assistir aqui mesmo, no conforto da minha casa, né? E ali você vai se desleixando, né? Sem ter uma postura de reverência, que a gente já vai falar. Vem a preguiça. Vem a preguiça, vem as distrações, né? E impede de você cultuar o nosso Deus, né? Cultuar aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Né? Então, a gente precisa estar vigilante, né, nisso, né, atentos, vigiar e orar o tempo todo para que nós não venhamos a cair nas armadilhas do inimigo. Né? E o povo de Deus diz amém, glória a Deus, que assim seja. Realmente, é lógico, nós entendemos todo e concordamos exatamente, grau, em número, gênero e grau. Nós sabemos que existem pessoas que realmente não podem, por enfermidade, por idade. Nós temos irmãos e irmãs, um exemplo que eu posso dar aqui, todos conhecem, a irmã Sueli. Ela vai à igreja, agora não está indo porque ela está segurando mais um pouquinho, mas na primeira oportunidade que o seu corpo puder levá-la lá, pela fé, ela está sempre na igreja. Nós temos irmãos que têm alguma dificuldade, mas eles podem. Nós quando o senhor falou da irmãzinha Sueli, me veio à memória que Deus nos deu esse privilégio, essa alegria de quando nós fomos aí pela última vez, ela estava linda, e assim, é uma pessoa que eu oro tanto pela vida dela, eu fiquei tão feliz ali de poder orar junto com ela, e é totalmente diferente. Então, assim, o irmão nós vemos o esforço físico, né, e a alegria espiritual que ela tem em estar em comunhão. E até nós dissemos, minha irmã, cuidado, não precisando assistir lá, fique em casa, veja pela internet, até para se resguardar da sua saúde. Em contrapartidas, outros são firmes e fortes, infelizmente, na hora da doença, não procuram os médicos dos médicos, né, comunhão dos irmãos. Procuram tudo, né? No domingo passado, puxando a sardinha abençoada, né, que Deus me deu para o meu lado, nós falamos sobre para onde iremos nós, ou para quem iremos nós, né? Como disse lá Pedro, o tabaréu, o pescador, o cara que não tinha papas na língua, pensava pouco e agia demais. Pedro disse, só tu tens a palavra de vida eterna. Para quem iremos? Pois cremos que o Senhor é o Filho do Deus vivo. E parece que alguns esquecem disso. Procuram no banqueiro, procuram no José da esquina, procuram no irmão não sei de onde. Mas e Deus? Onde ele está nesse negócio, na sua vida? Onde é o nosso remédio? Né? Onde nós recorremos nessa hora toda? Então, lógico, eu na minha dificuldade, na minha falta de poder presencialmente estar com os irmãos, e Deus sabe, conhece o nosso coração, nossos motivos, nós não estaremos, mas estaremos online, se assim for possível. E numa falta, ou numa necessidade extrema, que nós possamos estar ali junto com os irmãos. Não tem lugar melhor para se estar do que na casa de Deus, em qualquer que seja a circunstância, no início, no meio e no derradeiro dia, se assim for. E voltando lá, meus irmãos, olha, tem uma aqui que é a distância da igreja ou isolamento impede a família cristã de cultuar. Os irmãos, entre aspas, já responderam, tá? Então, sobre isso. Então, nós vamos lá para aquela que é mais, não mais quente, né? Mas é aquela que nos chama mais atenção. Né? Até mesmo pelo horário, nós já temos 54 minutos, vamos para 55 de abençoado programa, graças a Deus por isso, que diz o seguinte, olha só que bênção, ó. Aí embaixo passando leve, livre e solto, ó. No culto online, pode-se perder a reverência? Esse pode-se aí, né, são várias situações. Pode-se, por quê? Porque você não é reverente mesmo, na igreja também você não para, começa a mensagem, você vai ao banheiro, se eu tiver com vontade, eu seguro. A mensagem, em vez de Deus, eu não vou deixar Deus falando sozinho, não, irmão. Eu fico lá.
tá? Independente de qual. Eu prendo, saio correndo depois no final, mas eu fico até o final. Se desejo, engulo a saliva. Eu acho que a reverência, nós tínhamos muito, algumas em excesso, outras que não deveriam nunca sair. Eu chego na porta da igreja, estão orando, eu paro. Em reverência à oração, eu fico ali quietinho no meu canto. Tá? Você está orando, o irmão está falando, aí eu fico passeando na sua frente, atrás de você, tirando a atenção. Né? Então, essa reverência, se no local de culto não for observada, imaginemos então em casa, num culto que não é presencial. Então, está aí. Mas antes disso, eu vou passar aqui para os irmãos. Tem uns abençoados aqui, olha só, vamos lá. Ruth Bonfim, amém, pelo que os irmãos falaram, né? E a Vanessa Folha, ela disse o seguinte: eu senti muita falta do culto presencial e desejo estar com os irmãos, tá? Então, você sente essa falta, a gente sente que está faltando um pedaço, um tempo, não é a mesma coisa. Né? O cheiro da igreja, né? Aquela coisa diferente, aquele ambiente, não o templo em si, mas o ambiente da união, da reunião, daquele amor, daquela comunhão com os irmãos. Então, o que os irmãos nos dizem sobre isso? No culto online, pode-se perder essa reverência? E se perde, o porquê? E se não se perde, qual seria o motivo? De perder ou de não perder? Seria assim o foco, né? O ponto. Por que se perde? Por que na hora que o irmão está orando, eu levanto para beber uma água? Por que na hora que o pastor está pregando, eu vou ao banheiro? Por que se na igreja eu não faço? Um exemplo, sabe? Coisas desse tipo e algo a mais. Que Deus colocou no coração. Que os irmãos fiquem à vontade agora, tá? Eu vou usar muito da minha própria carreira, né? É interessante como ser humano, o ser humano não muda. Estamos todos sujeitos ao mesmo sol e aos mesmos defeitos. Então, nós sempre aguardamos, estamos olhando, né, para o outrem, sempre o que ele vai pensar de mim, ele vai me julgar se eu fizer isso, aquilo. Então, quando nós não temos o olhar julgador, nós tendemos a pecar mais. Essa é a grande verdade. Quando não tem ninguém observando a gente acaba achando que o Deus Todo-Poderoso não está vendo, e está. Então, por exemplo, nas cerimônias militares, todos têm que ficar exatamente imóveis, fazendo continência por uma autoridade humana. Uma autoridade que tem um poder humano só sobre os outros. E fazemos reverência no sol, a pino, sem se mover. Por quê? Porque ele está olhando para a gente. Se não tivesse nenhuma autoridade lá e mandasse fazer continência àquela autoridade, muitos não fariam adequadamente. É isso que acontece em casa. Muitas das vezes, quem não está sendo observado não tem aquela postura, não tem aquela... Às vezes não se veste adequadamente, às vezes simplesmente não levanta durante o louvor. Isso eu falo por nós mesmos, né? Por mim mesmo. Muitas das vezes a gente louva sentado. Eu levanto. Tá vendo? E no culto, você não consegue fazer isso. Primeiro porque você quer dar o seu melhor, né? A adoração melhor possível, para chegar ao mais alto possível. E segundo porque o irmão ao lado está levantando. Então ele está, poxa, por que ele não está levantando? Vamos levantar, bora, vamos orar, vamos louvar. Então isso tem muito a ver com o psique do ser humano, né? De estar sendo observado. E no culto online, né, temos menos pressões externas. Então, cabe, por exemplo, se eu tenho eu e a minha esposa, um que é ajustar o outro. Vamos lá, bora, vamos embora, levanta, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Tá pouco, vamos dar melhor de nós ainda, que tá pouco. Então, um tem que incentivar ao outro para que a gente mantenha a reverência. Eu sei que eu estou falando algo que deveria ser individual, né? Todos nós deveríamos ter a mesma postura de reverência ao Deus Todo-Poderoso, que pode fazer qualquer coisa, que pode nos fulminar com um sopro e pode nos fazer sair da morte para a vida. Amém, glória. Então, olha a reverência desse ser maravilhoso e onipotente. Ele pode tudo e, às vezes, a gente, só porque não estamos do lado dos irmãos para nos julgar, nós não fazemos. Então, é possível perder a reverência? Na minha percepção, sim. Basta nós não termos essa maturidade que não importa onde nós estamos, em casa ou na igreja, nós temos que
dar o melhor de nós para reverenciar aquele que nos mantém vivos. Eu quero compartilhar com os irmãos, eu não sei se os irmãos já escutaram, eu não sei se é uma história verdadeira, né, verídica, ou se realmente é uma ilustração. Eu vou contar da minha forma como eu escutei, né? Tinha um grande músico, uma historinha para vocês entenderem. Tinha um grande músico, ele era assim top. Ele era violonista, né? Violonista. E ele assim era o excelente, era assim o melhor do mundo, né? E um dia ele foi para a rua disfarçado, né? Colocou uma roupa assim meio que normal, porque ele sempre fez os concertos, né, com paletó, né? E ele foi para a rua, né, dos Estados Unidos e começou ali a tocar. E muitas pessoas passavam aonde ele estava, né? Passava para lá, passava para cá, e alguns paravam, olhavam, iam caminhando, outros, né, ficavam assim olhando, mas sempre ninguém parava. E uma mãe com a sua filha passou e a criança parou. E a criança ficou ali olhando, admirada para aquele violonista, e a mãe, vamos, filha, vamos. E a criança querendo ver ali ele tocar. E aí passou um que conheceu. Aí ligou para uma outra pessoa e falou assim, olha, eu acho que fulano que tá aqui, mas será que é esse fulano mesmo? Ah, não pode. Fulano é o melhor do mundo, sempre toca em concertos, não pode estar ali, né, ali tocando. E depois descobriram que realmente era aquele excelente, o melhor do mundo violonista. E muitas pessoas pagam muito caro para assistir esse violonista nos concertos. Pagam muitos dólares, centenas de dólares. E ele estava ali de graça, né, prestando show, e muitos não prestaram atenção. Queridos, isso serve para nós. Na nossa vida habita um poder chamado Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes nós não reverenciamos o Todo-Poderoso que habita em nós, que tem muito valor. E o Espírito Santo de Deus passa desapercebido na nossa vida. Fazemos várias coisas durante o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e não damos valor suficiente ao Espírito Santo de Deus que habita na minha vida. A primeira pessoa que tem que ser reverenciada quando nós acordamos é o Espírito Santo de Deus. Quando nós acordamos e abrimos nossos olhos, o Senhor é o primeiro que precisa da nossa reverência. Então, aquele violonista, ele estava ali, era um homem muito importante. Só uma criança queria estar ali para ficar admirando aquele violonista. E muitos passaram e não perceberam que ele era um grande violonista. Então, que nós possamos a cada dia perceber e reverenciar que o maior, o melhor habita na nossa vida. E é o Espírito Santo de Deus que ele nos deu através do Filho dele, morrido na cruz. Independente de onde nós estivermos, o Espírito Santo de Deus, nós somos templo dele. E que nós possamos viver, queridos, em nome de Jesus, reverenciando todos os dias o melhor que há em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Irmãos, amém. Como nós podemos agradecer a Deus por esses momentos, né? Por essa comunhão online, por essa distância que nos aproxima pela tecnologia, né? Ou a tecnologia que nos aproxima, independente da distância também. Pela senhora Cideia, aqui, ó, a irmã Cideia aqui, usando o seu telefone, seu aparelho, né? Na sua tenridade, nos abençoando com seus poemas. Os irmãos aqui que participam, muitos acima dos 50, né? A irmã Cideia vai e vem, mas ela não fica, não, ela volta. Deve ser a internet, às vezes, que tem esses picos, dependendo do local. E principalmente nesse horário. Então, nós vemos que tudo isso é interessante. E o que a irmã Bruna falou agora deve ficar guardado no coração de todos. Não podemos esquecer que o nosso Deus, ele é onipresente. Não adianta você ser... Esse negócio do super-homem só que não enxerga através de chumbo.
Deus enxerga através de tudo, através do nosso coração, da nossa mente. Ele vê a nossa alma, ele sabe, ele conserta quando nós queremos ser consertados. Ele não nos leva amarrados nem algemados, ele nos leva pelo seu braço aberto, a nossa vontade de nos rendermos a ele. O que falta simplesmente, por tudo que os irmãos nos abençoaram aqui, que nós entendemos, eu falo por mim, mas eu tenho certeza que todos os irmãos também, é essa necessidade desse Deus, de estar com ele, é essa necessidade dessa união, porque quem tem essa necessidade, o que ele percebe? Que ele faz parte de um corpo e Cristo é o cabeça. Quando a gente não tem essa necessidade, nós temos que começar a rever os nossos conceitos de corpo de Cristo, né? Que não é só a nossa igreja em si, mas é todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, né? Então, nós temos essa bênção de ter esse entendimento pela sua palavra e de assim fazer de acordo com a vontade de Deus. E olha que a irmã Valência, quando o irmão Tiago falou, ela disse assim, verdade, irmão, né? Sobre a falta do culto presencial, que ela disse que ela sentia muita falta. O irmão Bené colocou aqui, olha só, que é que Benedito. Bela ilustração, que o Senhor abençoe sua vida, irmã Bruna, tá? Nosso querido irmão André Paulino coloca, olha, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus vê o coração, né? Nem naquele monte, nem neste monte. Ele quer o quê? Verdadeiros adoradores, que queiram adorá-lo. Não para o homem, mas simples e unicamente para Deus. Irmãos, agradeço a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da nossa igreja e pela vida da Igreja de Cristo de uma forma geral, espalhada por toda essa terra. Agradeço a Deus pela oportunidade de prestar esse culto a Ele, tendo dele vindo a direção, né? Lá no início, no meio da pandemia, quando nós começamos com o programa da família cristã e a pandemia, para dar dicas, direções, vinda de homens de Deus, de pastores, de irmãos, de pessoas abençoadas, né, pelo Senhor, para trazer direções biblicamente ditas para cada um de nós. Agradecemos ao irmão Tiago, a irmã Bruna, esse lindo e maravilhoso casal, que muitos já nos abençoaram com mensagens, com palavras, e com sorrisos e abraços. E ainda irão muito fazer isso, tá? E as portas aqui do nosso programa estão abertas para o irmão. Agradecemos a Deus pelo convite aceito, né? Pela direção que Deus nos deu e por esse momento aqui junto com os irmãos. E se os irmãos quiserem dar uma boa noite, um muito obrigado a Deus pela palavra que Ele colocou no coração e na boca dos irmãos, a hora é essa, tá? Porque nós estamos partindo para o encerramento. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Mas antes, eu quero saber e deixar livre os irmãos para as considerações finais, uma palavra, um agradecimento. Fiquem à vontade, a palavra é dos irmãos. Primeiramente, irmãos, a gente quer agradecer, né, amor, essa oportunidade. É uma honra a gente estar aqui, falar do nosso Deus, aprender com os irmãos, crescer como corpo em Cristo, que é o mais importante, né? E eu gostaria de deixar para os irmãos uma palavra que se encontra em 1 Coríntios 15, 58. Vocês conhecem muito bem, que fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, que nós possamos perseverar nessa caminhada, né, como a palavra de Deus diz, né, até o dia perfeito, né, que nós possamos, que a vereda do justo, né, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. E quero lembrar os irmãos, né, que Deus, ele é real, né? Às vezes a gente está muito no virtual, mas o nosso Deus, ele é real e ele quer ter uma intimidade real conosco. Aquela intimidade que ele diz: abre o seu quarto, ora comigo ali, que eu vou te ouvir, né? E que nós possamos, queridos, nesse momento, né, testemunhar, né, do poder do nosso Deus, não só de ouvir falar, mas de ver esse Deus maravilhoso. Então, nós declaramos, né, que Deus continue abençoando a nossa igreja, que o Senhor continue fortalecendo os irmãos, derramando da unção de sabedoria, unção de ousadia, unção de fé, dando saúde física e espiritual, porque a caminhada é longa, mas a vitória é certa para aqueles que estão em Jesus.
Um beijo grande no coração Parabéns, de todos irmãos. vocês, queridos. Parabéns, Amém. Em nome de Jesus. Olha que Deus bênção. continue Acho que abençoando o senhor, sua Deixa ele família. falar. Pode falar, irmão. desculpe interromper, pode ir, perdão. Eu fiquei bem feliz e só estava agradecendo a palavra da irmã, mas continue, irmã, depois eu termino. Vamos só passar pela Marcela. Deus continue abençoando o casal. Vamos lá, irmão. Não, eu só queria complementar dizendo que esse ministério do Senhor é fantástico. Que Deus continue abençoando a ti, sua família, tá, irmão? Que te dê forças para continuar e que Deus possa usar o Senhor e tudo que for colocado aqui nesse projeto possa realmente ser uma semente e frutificar no coração de todas as famílias que estão ouvindo aqui agora. Que Deus os abençoe, irmão. Parabéns. Irmãos, nós sabemos que por mais que nós façamos tudo, todos nós aqui presentes, né, participantes também dessa palavra que vem do Senhor, sabemos que Deus nos dá muito mais. Se nós hoje estamos aqui, é graças a Ele. Se a minha internet está em pé, a luz não faltou, o meu ar ainda está saindo, é graças ao Senhor. E todos nós aqui damos graças ao Senhor, tá? Agradeço aos participantes, André, Bené, Vanesca, Ruth, Ronaldo, Nileia, Geniciara. Não gosto de deixar de falar de ninguém, senão depois eu levo puxão de orelha. Nileia, tá? Deixa eu ver se sobrou alguém, ficou alguém de fora. Guaraci, a irmã Marianete Pereira, tá? Irmã Marianete Pereira, Deus abençoe, foi um prazer tê-los aqui conosco, tá? Nosso irmão Guaraci, já falei do irmão Guaraci, deixa eu ver se ficou alguém de fora. Graças ao bom Deus, não. Ao nosso Deus, que direcionou, né? Também o nosso pastor, irmã Lídia, a família pastoral, a direção da nossa igreja, que muito tem nos dado a alegria de termos uma igreja que segue os preceitos do Senhor, séria, uma igreja amorosa, uma igreja simples e humilde, mas uma igreja que faz a vontade de Deus. Igual a essa, só lá no céu. Tem várias outras também, sabemos disso e agradecemos a Deus por ela. Mas vamos falar da nossa igreja, que nós temos um prazer em estarmos lá. Não somos perfeitos, tá? Se alguém aí, olha, está achando, assistir esse vídeo mais à frente, procurar perfeição, não vai achar lá, não. Lá vai achar pessoas imperfeitas, pecadores, se arrependendo e agradecendo a Deus pelas suas misericórdias e graças. Aí sim, lá tem. Amém? Então, olha, a irmã Nileia está dando aqui, ó, beijo, irmãos, saudades. Irmãos vão estar aqui uma hora, eu tenho certeza que eles vão estar presentes somente com irmão Ronaldo, a irmã Vanesca, tá? Deus abençoe o casal, tá? Eu vou ler aqui, a irmã Geniciara colocou o texto, deram um pouquinho maior, mas eu vou ler. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de participar deste culto ao Senhor, administrado pelo irmão Marcos, né, com a participação mais do que especial dos irmãos Tiago e a irmã Bruna. Que Deus abençoe e amém, tá? Todos nós. Nós temos aqui também o irmão Benedito Nogueira está aí. E, irmãos, melhor do que isso, não tem, né? Agradecer a Deus em oração por tudo que ele tem dito, falado, e nós não podemos guardar. Vamos expandir o Evangelho de Cristo e aqueles que se achegarem até nós serão sempre bem-vindos, tá? Irmãos, vamos orar agradecendo e finalizando aqui o programa. Que Deus a todos abençoe. Amado Deus, grandioso Pai, Senhor, agradecemos por tudo que tem feito por nós. Agradecemos e entendemos, Pai, que o Senhor nos deu a inteligência, que o Senhor nos deu a direção, que o Senhor criou os céus e a terra. Tudo que nós temos aqui vem do Senhor. E tudo que nós fazemos, fazemos para o Senhor, porque somos do Senhor. Agradecemos pela tecnologia bem usada para fazer a sua vontade. Agradecemos pelos irmãos que com toda dificuldade vão caminhando, vão a passo, chegando à perfeição, tá? Não só espiritualmente, mas também na transmissão desse culto, que nós começamos do zero e lá estamos, fazendo o melhor para o Senhor. E cada dia melhor, e cada dia melhor, independente das circunstâncias ou das dificuldades, porque fazemos para o Senhor e é para Ele que nós prestamos este culto. De certa forma, é um culto,
e agradável seja assim a Deus. Pedimos, Senhor, que continue abençoando o irmão Tiago e Bruno, esse casal que tem muito nos abençoado, que mais uma vez mostraram a união com os irmãos, a união principalmente com a sua palavra, a direção vinda do Senhor, que continue fortalecendo os seus ossos, o seu espírito e os seus pulmões, enchendo de ar abençoado que o Senhor nos dá, livre do mal, Pai, de direção, que essa casa seja sempre uma casa de bênção, que todos aqueles que por eles passarem sejam pessoas que o Senhor coloque no seu caminho para abençoar ou serem abençoados. Porque essa é a nossa vontade, Senhor, de dar a todos aqueles que estão conosco ou todos aqueles que participam conosco desse programa, direção vinda do Senhor e da Tua palavra para os nossos dias. Agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, eu vou deixar aqui um gostinho para os próximos que virão. Nós temos um casal também aqui, ó, que nos abençoa, né? Um na música, tá? A outra menina ainda não na música, mas ela nos abençoa e vai abençoar também com a sua presença. No próximo mês nós teremos o irmão João e a irmã, a sua noiva Priscila, ou seja, nós teremos um casal da saúde falando de saúde para a família cristã. O irmão João se formou agora médico, nós temos um médico lá na nossa igreja, graças a Deus por isso. E a irmã Priscila, que se formou em odontologia, nossa dentista lá. Vamos falar de saúde cristã também, a saúde do corpo e a saúde da alma, vinda desse casal abençoado no próximo programa. Fiquem, venham, participem conosco, porque o programa é feito por homens, mas dirigido pela palavra de Deus. Que assim continue sendo. É um prazer. A todos uma boa noite, uma boa semana, tá? E um bom culto amanhã para todos nós. Deus continue abençoando. Prazer estar com vocês, tá? Fiquem com Deus, meus irmãos.